Olá, muito bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esse é o Minuto de Sabedoria, onde aplicar a inteligência e sempre buscando a sabedoria. Hoje nós vamos colocar a nossa inteligência sobre um assunto tão importante quanto todos que temos tratado todos os dias nessas mensagens. Vamos nos inteirar, mercê da nossa inteligência, num assunto chamado o bolo alimentar indigesto. Isso mesmo, o bolo alimentar indigesto. O nosso corpo humano, ele é uma máquina fantástica e inteligente criado por Deus. De modo que a maioria dos processos que ele realiza, ou que são realizados por ele, sequer depende da vontade ou da interferência do ser humano. Quando nós colocamos um alimento na nossa boca, começa o processo de digestão. Debaixo da nossa língua existem glândulas salivares que liberam salivas para que o alimento desça de forma mais fácil e facilite, ou seja, a digestão seja bem sucedida. No estômago, a nossa comida ela é triturada, enquanto o órgão libera o suco gástrico. Esse bolo alimentar, ele é triturado até formar uma consistência líquida e ser mandado para o intestino delgado. E é exatamente aí onde a maioria dos nutrientes são absorvidos para a corrente sanguínea e os vasos linfáticos. E nesse processo tão perfeito criado por Deus, se nós vamos a fundo, nós vamos ver que todos os órgãos funcionam em conjunto e cada qual fazendo o seu papel para que a digestão seja perfeita. Fígado, baço, vesícula e todos os órgãos que compõem o estômago. Depois desse processo todo realizado, o que é bom e vai contribuir para o bem-estar do nosso corpo é absorvido. Mas o que não serve é eliminado, é jogado fora. Tanto que quando ingerimos algum alimento, alguma bebida, alguma coisa que está estragada, que vai fazer mal para o nosso corpo, imediatamente há uma rejeição. O fígado já se manifesta. Começa uma dor de cabeça, começamos com o nosso estômago a ser revirado, temos um mal-estar, até essa situação ser resolvida, eliminando totalmente aquilo que está estragado e fazendo mal ao organismo. Agora, o que acontece com o bolo alimentar indigesto? Nós falamos acerca do aparelho digestivo, do processo da alimentação, do bolo alimentar digestivo, e ele funciona com perfeição sem a interferência do homem. Mas, no tocante ao bolo alimentar indigesto, que precisa da interferência do homem, o que é isso? Como isso funciona? Como isso pode ser resolvido?
No bolo alimentar indigesto, é formado por palavras, reações, comportamentos agressivos, desprezo, indiferença, agressão física, alteração de humor, desinteresse, rejeição, grosseria, estupidez, ironia, dissimulação. São esses ingredientes que formam o bolo alimentar indigesto. Todas essas coisas. Tudo isso, ele funciona depois de formado este bolo, ele vai para o nosso coração. E é dividido nos 3 compartimentos. Esse bolo alimentar indigesto se divide, cada parte vai para um determinado lugar. Ou seja, uma parte vai para a mente, outra vai para o sentimento e outra vai para a nossa natureza humana, ou seja, a nossa vontade carnal. Ao contrário do processo digestivo, que elimina o que não é bom, o ser humano, não eliminando o que é ruim, alimentando esse bolo no coração, leva à indigestão. E o que seria o resultado desse bolo indigesto que caiu no coração, nesses 3 compartimentos, e criou uma indigestão? O que seria esta indigestão? É nada mais, nada menos do que o estresse, a revolta, a raiva, a ira, a tristeza, o ódio, a amargura, emoções fragilizadas, alterações físicas e através do sistema nervoso, chegando até as chamadas doenças psicossomáticas. Porque a palavra de Deus, onde há sabedoria, é muito clara. Ela diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ora, esse bolo indigesto de tantas coisas ruins que vieram das pessoas, contrariando a nós, criou uma indigestão nos compartimentos do coração. Não há como o coração ficar alegre. Então a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Nesse caso da indigestão, a carne está vencendo. E essa indigestão que foi criada dentro de nós como consequência desse bolo indigesto faz secar os ossos. O que a Bíblia está querendo dizer? Que o coração não está alegre e pela pressão sobre o espírito, ficando abatido, vêm as doenças psicossomáticas. O que fazer ou como desfazer o bolo alimentar indigesto e como não permitir a indigestão? O estresse, a amargura, a raiva, tristeza, tudo isso em função do que recebemos nesse bolo alimentar. Como podemos desmanchar isso? Como funciona a destruição desse bolo que pode nos causar tanto mal? Somente com os elementos do fruto do Espírito Santo. Porque a nossa natureza humana, ela é falha.
pela nossa força, nós não temos poder, nós não temos a capacidade da transformação total e completa dos nossos defeitos. Nós precisamos da interferência do Espírito Santo. Então, quando eu lanço mão de qualquer gomo do fruto do Espírito, que são 9, para cada situação eu vou usar um gomo desse fruto. Haverá situações em que eu vou precisar usar o gomo chamado amor. Haverá outras situações que eu vou precisar usar o gomo da bondade. Outras situações eu vou precisar usar o gomo da benignidade. Vou ter que ser benigno. Outras situações eu vou ter que usar o gomo da mansidão, da temperança. E também em outras situações eu vou precisar usar um dos principais elementos para a nossa vida, que é o domínio próprio. Então, quando eu me vejo na situação de que através das pessoas que me cercam, do ambiente onde eu estou, ou seja lá em que circunstância for, eu receber um bolo alimentar indigesto, com todos os ingredientes que nós sentimos, para não ter uma indigestão, raiva, amargura, sofrimento, eu lanço mão da oração, da busca, da intercessão constante, para que o Espírito Santo coloque em mim, me ajude a praticar, a conhecer, a exercer cada gomo do fruto do Espírito, e de posse desses gomos do fruto do Espírito, eu lanço mão como um remédio para cada situação que vai querer transformar a minha vida numa situação indigesta. Pense nisso. Existem pessoas que estão com indigestão, amarguradas, sofrendo, com angústia, com depressão, com situações realmente de muito sofrimento há muitos anos, desde que algo aconteceu na sua infância, desde que algo aconteceu quando se separou no seu casamento, desde que algo aconteceu quando houve uma ruptura com filhos, com irmãos da igreja, com um ministério. Conheço pastores que vivem amargurados por viverem situações de divisão. Estão vivendo um momento ainda, depois de anos, numa completa indigestão desse bolo alimentar indigesto, que foi a traição, que foi a falta de respeito. Enfim, nós precisamos lançar mão desse remédio chamado o fruto do Espírito Santo. Quantos ouviram falar ou já usaram num problema estomacal uma dose de boldo? Tomaram esse remédio e imediatamente houve um bem-estar. Tudo voltou ao normal. Por quê? O que era ruim foi eliminado. Na nossa vida, esse bolo alimentar indigesto precisa ser eliminado. Não pode ficar morando no nosso coração. Ele cria indigestão, traz raiva, traz ira, traz depressão, traz muita coisa errada. Pense nisso, querido e querida. Busque esse remédio fantástico
Não fique sofrendo a vida toda. Não deixe os dias, os anos se passarem com uma indigestão morando no seu coração. Isso te fará mal. Isso te trará doenças. Quantas doenças conhecemos que são ocasionadas por problemas emocionais? Que você pense nisso. Que você faça esse paralelo. Que você use desse remédio extraordinário que está à nossa disposição, que nos aperfeiçoa, que nos transforma. Na força do nosso braço, do nosso conhecimento, nós vamos continuar indigestos. Somente no poder do Espírito Santo nós podemos sermos curados, transformados. Pois a Bíblia diz que em Cristo nós somos uma nova criatura. Que você possa, em nome de Jesus, parar, pensar, refletir e tomar desse remédio, limpar o seu coração, eliminar tudo que não serve, tudo que veio desse bolo alimentar indigesto, seja palavras, sejam ações, tudo isso que nós dissemos, que você elimine, você coloque para fora e viva um novo tempo para a honra e glória do Senhor Jesus. Não se esqueça, 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo livre, sarado do bolo alimentar indigesto.